Olá, gente! Antes da conversa do PH de hoje, eu tenho um convite para você. Entra aí no nosso canal, se inscreve, é o hashtag Conversa do PH. Não esquece de clicar no sininho para sempre que a gente postar um vídeo você ser notificado. Oi, gente, tudo bem? Muitas pessoas têm me perguntado nas redes sociais e pessoalmente o que é que eu acho do projeto Futurice, que foi essa semana lançado pelo ministro da Educação, o Abraham Weintraub. E eu até agora não tinha respondido, porque realmente eu não tinha tido tempo ao longo da semana de sentar para dar uma lida na minuta do projeto de lei, coisa que eu fiz de ontem para hoje, né? E escrutinei aqui algumas coisas que são um tanto quanto cabeludas, né? Eu até postei ao longo da semana que o ministro resolveu ser ministro, que era isso que se espera realmente de um ministro, né? Mas eu acho que pelo que eu vi aqui no projeto, na minuta, né, talvez fosse melhor ele continuar fazendo conta com chocolate, dançando com guarda-chuva ou tocando gaita, porque o que eu vou mostrar aqui para vocês é um tanto quanto cruel, né? O vídeo talvez até demore um pouquinho mais, mas eu peço a vocês um pouco de paciência para tentar compreender, né, o que eu pude extrair dessa minuta de projeto de lei. Então, logo no capítulo 1, na seção 1 das disposições gerais, no artigo 1º, diz que o Futurice tem a finalidade de fortalecer a autonomia administrativa e financeira das instituições federais de ensino superior e divide-se em 3 eixos. Gestão, governança e empreendedorismo é o eixo 1, pesquisa e inovação é o eixo 2, internacionalização é o eixo 3. Até aí, à primeira vista, parece que não é muito complicado compreender, mas me parece que a noção implementada no projeto de lei já desde o seu início pela equipe do Ministério da Educação desvirtua o conceito de autonomia universitária que está disposto lá na Constituição Federal e também na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Porque, ao que parece, a visão do MEC atualmente de autonomia universitária é que as universidades funcionem por elas mesmas, né? Que a União não vai aportar mais grandes somas de recurso à universidade. E aí eu vou explicar isso mais tarde no meu raciocínio aqui, o porquê que, na minha leitura, a forma de pensar a autonomia universitária pelo atual Ministério da Educação é essa. Bom, vocês vão ter autonomia, mas vocês vão ter que produzir os recursos próprios para vocês se sustentarem, né? Bom, me chama a atenção nessa seção 1 o disposto no artigo 2º, que diz que as instituições federais de ensino superior têm a finalidade, ou melhor, que aderirem ao se comprometem a contratar uma organização social para apoiar as ações de gestão, pesquisa, inovação e internacionalização. Ou seja, a minuta de lei aqui diz assim para as IFs, né? Vocês não têm competência para gerir esses processos. Vocês têm que contratar uma organização social, que é uma personalidade jurídica privada a ser contratada pelas instituições federais de ensino superior para ficar instalada dentro das instituições que aderirem, gerindo e influenciando diretamente ensino, pesquisa, extensão, inovação, empreendedorismo, enfim. Outro item do artigo 2º diz o seguinte, que as instituições que aderirem ao Futurice vão adotar diretrizes de governança desta lei e do sistema de governança a ser indicado pelo MEC. Ou seja, o MEC está dizendo assim, olha, assina comigo aqui um compromisso de aderir ao Futurice, que o sistema de governança que vocês vão ter que adotar, eu vou decidir depois, né? É como se você estivesse comprando, né, ou aderindo a um programa qualquer, para que as regras de compromisso que você vai ter que assumir fossem definidos depois. Ou seja, as instituições aqui estariam assinando um cheque em branco para essa organização social e para o MEC. Então, isso eu acho muito preocupante. Fiquei muito preocupado quando eu vi o disposto nesse item 2 do artigo 2º dessa minuta. Mas vamos avançar, tem mais coisa, né? Da operacionalização. Artigo 3º. A operacionalização
do Futurice dar-se-á por meio de um contrato de gestão firmado entre a União, a instituição de ensino e a organização social contratada. Ou seja, a Universidade Federal do Piauí resolveu aderir ao Futurice, ela vai assinar um contrato de gestão, né, com a União e com essa organização social. Ou seja, ela está dizendo assim, nós da Universidade Federal do Piauí somos incompetentes para gerir a universidade. Então nós estamos agora assinando um contrato de gestão com uma organização social privada que vai estar dentro da universidade pública orientando as ações de ensino, pesquisa e extensão. É isso que diz. Bom, vamos avançar. O que é que deve ter nesse contrato de gestão? Vários são os itens que o projeto de lei diz que devam constar do contrato de gestão. Mas, para não ser muito cansativo, eu destaquei aqui só alguns. Por exemplo, o item 2, a obrigação de um plano de ação para 4 anos, meta de desempenhos, indicadores e prazos de execução. Gente, isso é o PDI da universidade. Toda instituição, quer seja ela faculdade, centro universitário ou universidade, ela tem um documento chamado PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, que é um plano quinquenal, e nesse plano estabelece quais são as metas que deverão ser atingidas, quais são as ações que deverão ser implementadas para se atingir essas metas, quais os indicadores que serão utilizados para se avaliar se essas metas foram atingidas ou não. E um detalhe, esse plano de gestão chamado PDI, ele é discutido com a comunidade acadêmica. O reitor da universidade com seus pró-reitores discutem com estudantes, técnicos, professores e a própria sociedade civil organizada, em que a instituição tem influência, e monta esse plano. Então o que o projeto de lei está dizendo, rasga o PDI, que quem vai agora construir esse plano é essa organização social privada que nós estamos contratando para fazer esse papel. Complicado isso aí, tá? Vamos avançar. O que deve ter nesse contrato de gestão? Além de rasgar o PDI, esse contrato de gestão ele deve prever um sistema de avaliação de desempenho da instituição, dos cursos, dos estudantes. Gente, o que é a Lei 10.861 de 2004? É a Lei dos Sinais, uma lei belíssima que exatamente avalia as instituições, os cursos e os estudantes. Por meio de formulários, visitas in loco, o ENAD, faz parte desse conjunto de avaliação chamado SINAIS, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Uma grande conquista na melhoria da qualidade dos nossos cursos, das nossas instituições, e que agora, né, vai ser rasgado também. Então, vai embora o PDI, vai embora a lei dos sinais, pelo que está dito aqui. Né? Ou então alguém redigiu o texto querendo dizer uma outra coisa. Né? Ainda deve ter nesse contrato de gestão da universidade que aderir com a organização social detalhes sobre a gestão de pessoas para observar o limite prudencial na contratação de pessoal, nos aumentos, progressões, promoções. Né? Veja até que ponto esse projeto está indo. Combater o nepotismo. Isso aqui era bom, ser um plano desse aqui lá para o Palácio do Planalto, está na hora de nomear embaixador em outros países, ter também esse item de combater o nepotismo. Né? Critérios para ocupação de cargo de gestão que já estão nos estatutos das universidades. Então, até agora, o que nós estamos observando aqui, e olha que eu não avancei muito, né? Nós estamos observando um desmonte de toda a organização institucional das universidades brasileiras. E o mais grave, colocando dentro das universidades, através de um contrato de gestão, uma organização social privada, certo? Que vai fazer todo esse papel de articulação, dizendo assim, olha, vocês são realmente incompetentes, não conseguem fazer, vamos contratar uma empresa privada para fazer essa gestão. Né? Seção 3, não se apavore não, que eu já estou quase vomitando com essa história aqui, mas eu vou até o fim. Né? Seção 3. Competência e deveres da organização social contratada. Aquela empresa privada que vai ser contratada, ela tem competências dentro do contrato. E eu selecionei aqui apenas 2 itens, o 2 e o 3. Competência de apoiar a execução de plano de ensino. Gente, quando eu vi isso aqui, eu não acreditei. Você contratar uma empresa
para gerir e acompanhar a execução dos planos de ensino das disciplinas dentro das universidades, para acompanhar projetos de extensão e apoiar atividades de pesquisa, ou seja, o tripé ensino, pesquisa e extensão está sendo realmente entregue à sua gestão na mão de uma empresa privada para acompanhar essa gestão, ou seja, cadê a nossa autonomia? A autonomia didático-científica, a autonomia didático-pedagógica, está empurrado. Outro item, é competência dessa organização social realizar a gestão dos recursos relativos à pesquisa, desenvolvimento, até a gestão dos recursos relacionados à pesquisa, a desenvolvimento tecnológico. Quem vai fazer a gestão explícito no item 3 da seção 3 do projeto de lei é a organização social. Do fomento, seção 4, artigo 7º. Para dar cumprimento ao contrato de gestão, a União e a instituição federal que aderir poderão repassar recursos orçamentários e permissão para uso de bens públicos para essa organização social. É isso mesmo, né? Ou seja, a instituição federal e a União poderão repassar para essa empresa privada que está dentro das universidades recurso financeiro e administração de bens públicos do mesmo jeito. Artigo 8º. A Secretaria de Patrimônio da União transferirá bens imobiliários para o MEC para constituir fonte de recursos para o Futurice. Aqui vem um pulo do gato. Mais outro. A Secretaria de Patrimônio da União, ela vai ter, de acordo com essa lei, se for aprovada, a prerrogativa de transferir bens que são da União a serviço das instituições para o MEC. Para que o MEC possa usar esses bens, está dito aqui, ó, para que o MEC possa utilizar esses bens como fonte de recurso para o Futurice. Aí você pergunta, para que o MEC quer bem patrimonial da União? Para fazer um fundo de recursos. É porque, artigo 9º, o MEC poderá participar como cotista de fundos de investimento de natureza privada. Ou seja, o MEC, na verdade, poderá alienar esses bens para entrar como cotista nesses fundos de investimento da iniciativa privada. Veja onde esse projeto de lei está mergulhando o ensino superior público deste país, no mercado de capitais. Certo? Capítulo 5. Da autonomia do fundo das IES. Artigo 22 diz o seguinte: a criação de um fundo financeiro para fomentar a autonomia das instituições será instituído no âmbito dessa lei. Ou seja, o artigo 22 claramente diz que poderão ser criados fundos financeiros para aumentar a autonomia da universidade. E no artigo 23 ele diz que serão recursos desses fundos financeiros: receita da prestação de serviço, comercialização de bens e produtos, alienação de bens, investimento financeiro, matrículas e mensalidades de pós-lato sensu, que passará a ser privada de acordo com a minuta que está aqui, doação de rentabilidade de fundo de investimento do MEC. Aqueles fundos que o MEC pegou os bens, alienou os bens para gerar um fundo e investir no mercado financeiro, o lucro, se der lucro, porque se der prejuízo também, perde-se ao patrimônio da universidade pública, o lucro vai ser rateado para as universidades dentro desse patrimônio, dentro desse fundo. Então, isso que eu estou colocando para vocês, já vão aí quase 15 minutos de vídeo, eu não gosto de fazer vídeos muito longos, é só uma análise rápida, para que eu não possa demorar muito tempo nesse vídeo, para mostrar para vocês até onde esse projeto de lei do Futurice está pretendendo levar as universidades públicas. Eu acho que é dever de todo cidadão brasileiro, principalmente aqueles que trabalham em educação, principalmente os que já foram gestores de universidades públicas como eu, se posicionar contra esse assinte que o Ministério da Educação está propondo. Isso, na verdade, é o ponto de partida do desmonte completo do ensino superior gratuito nesse país.
Eu lembro que o MEC, quando foi estabelecido, aliás, o MEC não, quando na Constituição Federal foi estabelecido no artigo 207 a autonomia didático-pedagógica, financeira e patrimonial das universidades, foi criado um instituto de que todas as instituições, quer sejam elas públicas ou privadas, faculdades, centros universitários ou universidades, uma relação mantenedora mantida. A mantenedora é o CNPJ, que aporta os recursos para a mantida. E uma das coisas que mais se prega na universidade do Brasil, quer seja ela pública ou privada, é a independência da mantida em relação à mantenedora. No caso das universidades públicas, as mantenedoras são as fundações. No caso aqui do Piauí, Fundação Universidade Federal do Piauí. E ela é que aporta os recursos para que a Universidade Federal do Piauí possa implementar as ações de ensino, pesquisa e extensão. Por que essa relação mantenedora-mantida é interessante? Para fazer jus ao artigo 207 da Constituição. A mantenedora não interfere nas ações de ensino, pesquisa e extensão da mantida. Esse projeto de lei vai fazer, não é que nem a mantenedora vai interferir, vai contratar uma empresa, uma organização social, uma empresa privada para entrar dentro da universidade pública e atacar de morte a sua autonomia. Então, isso aqui não fortalece a autonomia das universidades públicas coisíssima nenhuma. Muito ao contrário. Vai flexibilizar uma série de ações administrativas, pedagógicas, causando ingerência. Fico eu, inclusive, com o pé atrás quando eu vejo que a organização social pode, inclusive, acompanhar, monitorar, influenciar a execução dos planos de ensino das disciplinas. Vejam que absurdo. Então, vou analisar mais a fundo ainda, mas a primeira impressão que eu tive ao ler a minuta do projeto de lei é essa que eu passei para vocês. Não inventei absolutamente nada, tudo que eu li está aqui. E a interpretação que eu tenho é essa para vocês. Então, meus amigos, diante de todo esse relato que eu fiz para vocês à luz do projeto de lei, eu não tenho a menor dúvida de concluir que esse é um dos maiores ataques à universidade pública brasileira. Também não tenho a menor dúvida de defender que esse projeto de lei é inconstitucional, porque ele fere o artigo 207 da Constituição. Sob o pretexto falso de dotar as universidades de autonomia, ele faz exatamente o contrário. Ele procura tirar a autonomia das universidades no que diz respeito às suas ações de ensino, pesquisa e extensão. Como ele procura ferir de maneira mortal o artigo 207 da Constituição, esse projeto de lei, portanto, é inconstitucional. No que tiver ao meu alcance, eu farei o que puder e o que não puder também para fazer com que esse projeto de lei não passe. Eu acho que o Brasil está vivendo um momento realmente difícil. É um ataque neoliberal sem precedentes na gestão pública brasileira. E o povo mais pobre é que vai arcar com as consequências disso. Um forte abraço a todos. Vamos continuar na luta. Seremos resistência.